Fala, fiel! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí pós-jogo do Corinthians. Hoje 2-0 Corinthians em cima da porcada. Galera, já chega deixando aquele like, fortalecendo também com a sua inscrição. Canal novo aqui de corintiano, falando de torcedor para torcedor aí. E vamos falar muito sobre esse pós-jogo aí do Coringão. Corinthians 2, Palmeiras 0. Galera, a gente tava precisando de uma vitória dessa, hein? A gente tava precisando, tava merecendo e conseguimos. Conseguimos um resultado importante aí na luta contra o rebaixamento. Pra mim, eu sempre deixei claro aqui que a gente não iria cair. Depois desse resultado aí contra o Palmeiras, cara, o Corinthians não vai cair, dá pra brigar aí pro Sul-Americana e algo mais na temporada de 2025, beleza? Porra, galera, é isso que eu falo pra vocês. Custa o Ramon entrar com o time certo, com a formação certa? Cara, eu não sou fã do três zagueiro, tá ligado? Do esquema com três zagueiros, mas foi o esquema que melhor se deu pro Corinthians. O Ramon chegou, colocou o esquema de três zagueiro no Corinthians. O Corinthians, das melhores partidas do ano, foi com o esquema de três zagueiro. Então é isso que a gente vinha cobrando. Porra, mas você vai falar assim, mas no começo do jogo o Corinthians sofreu, só deu Palmeiras mesmo com o esquema de três zagueiro. Galera, a gente tem que saber contextualizar jogos e jogos. Ontem era um jogo contra o Palmeiras, uma equipe bem entrosada, que o treinador tem o time na mão, tem o elenco do Palmeiras na mão. O Palmeiras descansado 9 dias que o Palmeiras não jogava. O Corinthians jogou segunda-feira em Cuiabá, no calor do caramba. Jogou quinta-feira na Argentina, naquele gramado horrível. E ontem outro jogo decisivo. Além disso, as eliminações do Corinthians pesaram no psicológico do time. Então começa o jogo ali, um ataque do Palmeiras. É claro que o psicológico do time ainda estava abalado, tá ligado? Então sofremos sim. E outra, ele entrou com o esquema certo, porém, olha os jogadores que estavam no esquema. Félix Torres, Hugo. Um esquema com 3 zagueiros, que os laterais têm que apoiar. Mas o Hugo tem algum problema de passar do meio de campo, não sei, ele tem alergia. Do meio de campo pra frente, tá ligado? Não passa. Depois dos 30 minutos é que o Mateuzinho começou a avançar um pouco. A dar um respiro, um afogo ali pro Corinthians no ataque, tá ligado? Só que ele entrou com 3 zagueiros e 2 volantes de marcação, o Martinez e o Alex Santana. O Hugo, que é reserva e muito ruim. Um lateral que não apoia no esquema de 3 zagueiros, o lateral tem que apoiar. O Félix Torres, que tava toda hora tentando entregar a paçoca. E 2 volantes de marcação. O Alex Santana voltando ainda de lesão. Não tá na sua melhor forma física, tá ligado? E o Gustavo Henrique, que era outro zagueiro ali, ele é reserva também. Então, porra, lógico que a gente ia sofrer. E temos que saber sofrer. O Corinthians tem que saber sofrer, tá ligado? Mas tem que saber sofrer nos jogos assim. Contra o Palmeiras. Agora, ficar sofrendo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, aí é que não dá, tá ligado? É claro que todo corintiano... Vamos supor, perder o jogo, a gente não liga pra perder o jogo pra ser eliminado, tá ligado? O que a gente fica revoltado é como isso acontece. Contra o Flamengo, primeiro jogo, um jogo horrível. No segundo jogo, contra o Flamengo, um tempo e meio com um jogador a mais. Contra o Racing, tava jogando bem aqui, mesmo tendo tomado o gol no início do jogo, empatou, buscou a virada, aí depois fez uma formação errada. Então é isso que a gente critica, tá ligado? Porque, porra, dava pra passar do Flamengo, dava pra ter passado do Racing. Fez alguns testes ali, alguns jogos com outras formações e viu que não estava dando certo, voltava o esquema de 3 zagueiros que o Corinthians estava jogando bem. Contra o Flamengo, quando entrou com 3 atacantes, cara, o melhor do Corinthians esse ano foi a descoberta do Yuri Alberto sem ser referência no ataque. O Yuri Alberto jogando mais livre, em velocidade. E contra o Flamengo, ele ficou encaixotado ali no meio de 5 zagueiros do Flamengo. O Romero, cara, vamos ser justos, o Romero quando entra ali... junto com o Yuri Alberto, fazendo uma dupla de atacante, o Romero vai bem, mas quando o Romero entra na direita, o Romero já não rende mais nada. Em muitos jogos ele colocou o Romero ali, aberto na direita, e o Yuri como centroavante, matando o time do Corinthians. E outra, a entrega que teve contra o Palmeiras, os jogadores saindo lesionados, saindo machucados, cansados, é que nem eu falei, jogo em Cuiabá, um calor desgraçado, jogo na Argentina, um gramado ruim. Vem de eliminações contra o Flamengo e contra o Racing, psicológico do time. Só que ontem os jogadores se entregaram em campo. É aquele tipo de jogo que se perde, porra, a gente vai ficar chateado, a gente vai sentir como corintiano, tá ligado? Mas o que me revolta mais é quando perde ou é eliminado da maneira que foi contra o Flamengo e contra o Racing. E ontem não faltou entrega, não faltou empenho dos jogadores. E é que nem eu falei, eu acredito até que o Corinthians sofreu mais, porque entrou com o esquema certo, porém o Bidu vinha desgastado, o André Ramalho rende muito na linha de 3. Pode ver, quando o Ramon desmanchou o esquema com 3 zagueiros, o André Ramalho caiu muito de rendimento. Agora, galera, falando aqui sobre alguns jogadores, porra,
A vitória de ontem, mais uma vez, aí passou muito pelas mãos do Hugo Souza, né? Cara, foram ali, no mínimo, 3 defesas quando o jogo tava 0x0. Depois, quando o jogo tava 2x0, o Palmeiras indo pra cima, aquela defesa que ele fez na cabeçada do Rony também, tá ligado? Cara, eu... Porra, mano, fala a verdade pra vocês, eu pensava que o Corinthians ia sentir pra caralho quando o Cássio saísse, achar outro goleiro ali. Que nem o São Paulo sofreu quando saiu o Rogério, o Palmeiras sofreu quando saiu o Marcos. Porra, o Hugo já vem se tornando o ídolo do Corinthians, fazendo defesas assim espetaculares em todos os jogos, em todos os campeonatos. Só que, cara, ontem eu tava torcendo muito, muito mesmo pra um jogo bom do Rodrigo Garro, tá ligado? Tava torcendo muito. Ah, mas, porra, tem que criticar ele no jogo contra o Racing? Sim, temos que criticar. Porque ele errou gol. Cara, eu nem critico o Garro pelo gol que ele errou contra o Racing. Eu critiquei mais por ele não ter tocado pro Yuri, tá ligado? Porque ali é um lance, é um jogo que, na minha opinião, a gente tem que pensar mais no coletivo do que no individualismo. É que nem eu falei até no vídeo anterior. Fosse um jogo ali contra o Atlético Paranaense, um jogo contra o Vitória em casa, tá ganhando, ou mesmo que não tá ganhando, mas ainda tem tempo de buscar o resultado, beleza, que você tentasse fazer o gol, tá ligado? Naquele jogo contra o Racing, ele teria que pensar na equipe e tocar, só que assim, cara, é lances que ele vai aprender também. Primeira temporada do Garra aqui no Brasil, pô. O cara é novo, tem 26 anos. O melhor jogador é o melhor jogador do Corinthians no ano. Porra, vamos ver esse time do Corinthians ano que vem, com uma pré-temporada, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri numa boa fase. Alguns reforços com certeza vão chegar. O Memphis fazendo uma preparação física melhor, se adaptando. Tudo que eu falei, a arbitragem, a chegada dos adversários. E sobre o Ramon, galera, é aquilo que eu venho falando. Não é hora de demitir, porque estamos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas tem que ser sim feita uma avaliação no final do campeonato. Tem que ser sim. Tudo que aconteceu, para que não aconteça no ano que vem novamente. Porra, entender onde errou nas Copas. Por que entrou contra o Flamengo no primeiro jogo com aquele time horroroso? Hector Hernandes, Charles, Rian, todo perdido no meio de campo. E outra, vocês viram ontem como é fácil, Charles? Você viu como é fácil? Ser volante, marcar, brigar, sem que nem uma vaca louca nos lances? O Martínez no segundo gol tirou a bola dentro da área e foi brigar pela bola. Ocasionou o contra-ataque do segundo gol. O Charles só vive dando bote seco nos caras. Então, sabe, tem coisas que não é difícil, cara. Pega o Charles e fala, ó, Charles, ó, o primeiro jogo contra o Flamengo você tava dando bote seco. O primeiro gol saiu assim, o segundo gol do Gabigol que foi impedido, você deu bote seco. O gol contra o Racing você deu bote seco no cara. Então, é coisas que tem que ser ajustada, tá ligado? E tem que ser sim feita a avaliação do Ramon, como eu falei. Por que nas Copas jogou bem? Beleza, quando não tinha pressão ali contra o Bragantino, contra o Fortaleza. Mas depois, quando tinha chances reais de chegar à final e títulos, na minha opinião, o Corinthians perdeu pra ele mesmo, cara. O primeiro jogo contra o Flamengo, uma escalação horrível. Já era pra ter voltado de lá morto, voltou com chances aqui. Aqui uma formação errada também. Que não falei, com 3 atacantes, o Romero aberto na direita e o Yuri no meio de 5 zagueiros. Contra o Racing, o primeiro jogo tava bem, mesmo tendo tomado o gol, virou o jogo, depois mexeu mal. No segundo jogo, piorou ainda. Então sim, tem que ser feita a avaliação do trabalho do Ramon, entender algumas coisas. Se vai ficar ou não, não sabemos. E outra, ele também tem que olhar pra ele e ver os erros que ele cometeu, para que não cometa mais, para que o Corinthians possa brigar. Ele vê, pô, eu tava com um esquema aqui, tava dando certo, depois eu mexi aqui, tava fazendo essas alterações aqui, fazer uma reflexão. E aí ele, a diretoria, se juntar no final do ano, que seja, e decidir. Mas eu acredito sim que com a pré-temporada, esse time, alguns reforços que vão chegar também. Cara, o Corinthians pode voltar ano que vem brigar por títulos. Esse ano poderia ter brigado muito mais do que brigou, tá ligado? Rebaixamento esquece, não vamos mais falar essa palavra. Não vamos, porque não vai cair. Eu já venho falando faz tempo que não vai cair. E ontem cravamos que não vamos cair, porra. Beleza? Bom, galera, então é isso. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Vai, Corinthians. Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal. Comentem também comigo aqui. Vamos fazer aqui uma comunidade corintiana. Um futebol resenha, um pós-jogo legal aí, sofrer junto quando tiver que sofrer, rir quando tiver que rir, alegria como a gente tá tendo agora, beleza? Então conto muito aí com a inscrição de vocês no canal, me sigam também no TikTok, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Na minha opinião, uma das melhores contratações nos últimos anos do Corinthians.
Então sim, eu tava torcendo muito pro jogo bom do Garro, porque assim, ele sentiu. Ele deixou claro na entrevista, na comemoração do gol também. Ele sentiu e deveria sentir. Isso que é o bom. Só que se ele fosse mal ontem de novo, um lance que ele errasse um gol ou não desse um passo certo, cara, poderia acabar a história do Rodrigo Garro no Corinthians, tá ligado? Ah, você tá exagerando. Não, não tô. Vocês vão lembrar em 2017, o Corinthians era tido como um time a ser rebaixado. O Jô era a reserva do Casim. Naquele jogo no Paulista, Corinthians com um a menos que o Jô entrou e fez o gol. Dali, o Corinthians se consagrou campeão paulista, campeão brasileiro. O Jô virou titular e um dos melhores jogadores do Corinthians no campeonato e na temporada. O Jô foi o melhor jogador. E veio tudo através de um jogo contra o Palmeiras. Então sim, o Garro sentiu o lance contra o Racing. Não vinha bem nos jogos mata-mata e decisivos, só que, cara, os esquemas estavam prejudicando muito ele. Cada hora uma escalação diferente, cada hora uma formação diferente, jogadores diferentes. Uma hora tem que meter bola pro Yuri Alberto, outra hora pro Romero, outra hora pro Hector Hernandes. Então ontem podia. O meu medo de ontem era perder um jogador como o Garro, tá ligado? Ele de tipo ir mal, perder um gol, perder um lance feito. E a gente perder um jogador do quilate do Garro. Porque a gente sabe quanto vai demorar pra achar outro jogador que nem ele. O cara bate falta, o cara bate escanteio, o cara chuta de fora da área. Olha quantos gols o Garro tem. Olha quantas assistências o Garro tem. Na primeira temporada dele aqui no Brasil. Fora as assistências que não viraram gol quando o Yuri Alberto tava em uma fase, tá ligado? Então eu fiquei feliz demais pela partida do Rodrigo Garro ontem. Aí já vem torcedores, jornalistas falando, mas o Memphis não jogou ontem nada. Cara, é a mesma coisa, porra. O cara vinha de não sei quantos meses parado, jogou em Cuiabá no calor desgraçado, jogou na Argentina um campo ruim, e ontem outro jogo contra uma equipe que vinha 9 dias descansando. E uma equipe boa, o Palmeiras, porra, mano. Vamos ser verdadeiro, a gente é corintiano. Mas o Palmeiras é a melhor, tirando o Botafogo, é a melhor equipe do Brasil nos últimos anos. Nesse ano, pra mim, é o Botafogo, mas nos últimos anos é o Palmeiras. A gente não jogou contra um qualquer, os caras sabem ocupar espaço no campo. Os caras sabem onde cada um jogador vai estar, os caras têm entrosamento. E, cara, é aquilo que eu falo, tá ligado? Eu falo pros meus amigos, cara, o Memphis, eu espero muito do Memphis ano que vem. E pra mim ele já vem entregando, tá? Assistências, gols de bola parada, porque, vamos ser verdade, ontem mesmo teve um lance que ele passou entre as linhas do Palmeiras, que o Yuri não deu a bola pra ele. E não foi maldade do Yuri, tá ligado? É porque o Yuri não é um jogador pra ver um lance desse. O Yuri não tem essa visão pra dar esse passe. Talvez se fosse o Garro, teria deixado o Memphis ontem na cara do gol. Já, se fosse o Memphis, teria com certeza deixado ele na cara do gol. E vocês veem que o Memphis não é fominha. O Memphis deixa qualquer um na cara do gol, em vez de chutar no gol. Então eu espero muito do Memphis ano que vem, uma pré-temporada, se adaptar um pouco mais ao futebol brasileiro, a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Ô, cara, não é hora de criticar, tá ligado?